Hi, my lovely students, my lovely friends. Hoje eu venho falar dessa palavrinha aqui, ó, the. O artigo definido the, the. Em português ele é o, a, os, as. Mas hoje eu quero me deter apenas em falar onde não usar o artigo the. Primeiro de tudo que você precisa saber, o the é um artigo definido, ou seja, que define alguma coisa. Em português, ele significa o, a, os, as. E eu não posso usar o artigo the na frente de nomes próprios, nomes de pessoas, entidades governamentais, países, estados, oceanos e até mesmo planetas. Pessoal, olha só que interessante. Em português, eu digo assim: a Vanessa é bonita. A Vanessa é bonita. Eu coloco o artigo na frente. Mas em inglês, se eu colocar the Vanessa is beautiful, está totalmente errado. Tem que vir o sujeito primeiro. Então, a frase correta seria Vanessa is beautiful. Outro exemplo, olha só. Eu digo assim: o Barack Obama foi um bom presidente. Eu não posso colocar o artigo quando eu estiver passando isso para o inglês. Se eu colocar the Barack Obama was a good president, está errado. Eu tenho que dizer simplesmente Barack Obama was a good president. Segunda regrinha de onde não usar o artigo definido the. Toda vez que eu estiver falando de idiomas, por exemplo, o inglês é muito importante nos dias atuais. Eu não posso traduzir isso como the English is very important nowadays. Não, porque é uma regra, na frente de idiomas eu não coloco. Então, eu vou dizer English is very important nowadays. Terceira regra de onde não usar o artigo the, quando eu estiver falando que algo é indefinido, uma bola, um carro, uma caneta, um caderno, a ball, a car, a pen, a notebook, ok? É qualquer um, não é um específico, não é um definido. Então, nessa parte também eu não usaria o the, the. Agora aqui, ó, você vai usar o artigo definido the para falar de nomes de florestas, oceanos, desertos e rios. Vamos para alguns exemplos. Olha só, pessoal, se eu quiser dizer assim, ó, a floresta Amazônia, the Amazon Forest, the Amazon Forest. Se eu quiser dizer assim, ó, o rio Amazonas, the Amazon River, the Amazon River. Se eu quiser dizer também o Oceano Atlântico, the Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean. Obrigatoriamente, eu tenho que colocar o artigo definido, the. Eu também, obrigatoriamente, tenho que colocar o artigo the, o the, na frente de países com títulos políticos, estados, reinos ou ilhas. Fica comigo para você perceber. Imagina, pessoal, que eu tenho que falar ou escrever os Estados Unidos da América, the United States of America. Obrigatoriamente, eu tenho que colocar esse artigo the na frente. The United States of America. Imagina que eu queira falar o Reino Unido, the United Kingdom, the United Kingdom, ou até mesmo o Caribe, as ilhas do Caribe, the Caribbean, the Caribbean. Obrigatoriamente. Para você que chegou até agora aqui comigo, muito obrigada. Obrigada pelo seu apoio, pela sua companhia e eu estou à disposição para quaisquer informações que seja. Se eu puder ajudar, com certeza eu farei. Meu muito obrigada. Thanks so much. See you next video.